Olá, eu estou lendo aqui Atos capítulo 16, a partir ali do verso 31, naquela ocasião em que o carcereiro tem um diálogo com Paulo e Silas, eles foram espancados ali, e ele diz o seguinte, creia no Senhor Jesus, Paulo dizendo, e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, depois eles levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. Dá-nos a entender de que o batismo desse carcereiro foi ali, na prisão. Agora, talvez, pelo texto, quando a gente lê aqui, não foi um batismo por imersão. Ele acabou de pregar e os batizou. Será que esse texto aqui nos dá o entender de que o batismo é por aspersão? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Como é bom estar aqui junto com vocês para estudarmos a Palavra de Deus. Esse é um programa que você já sabe, né? Você pergunta e a Bíblia responde. Então, as dúvidas que você tiver aí ao estudar a Palavra de Deus, ao ler o livro sagrado ou sobre religião, sobre um assunto bíblico que você não tem discernimento e você gostaria de saber mais o que a Bíblia fala, manda pra gente. E quem vai estar na mira para responder a sua palavra é ele. Ou melhor, responder sobre a palavra é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Graças a Deus e feliz porque estamos mais uma vez aqui com você, amigo telespectador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos esperar a sua pergunta para que o programa possa acontecer. E desejamos que Deus fale ao seu coração, apesar de vasos imperfeitos que somos, temos o desejo sincero de ajudar você a conhecer mais a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe e envie as suas perguntas. Muito bem. Daqui a pouquinho eu falo para você como que você faz para você participar, mandando as suas perguntas para a gente. Mas nós abrimos o programa falando sobre um assunto interessante que chega sempre para a gente aqui, sobre a questão do batismo. A gente sabe que tem o batismo por imersão e tem o batismo por aspersão, aquele que a própria Igreja Católica faz quando bebê. Os presbiterianos também, de alguma forma, utilizam desse tipo de batismo. Enfim, a Bíblia dá base para o batismo de aspersão e o batismo de imersão. Enfim, o que a Bíblia ensina sobre a questão do batismo? A gente sabe que Jesus foi batizado no rio, né, no lago ali, enfim, foi por imersão. Mas esse texto que nós abrimos o programa aqui de Atos 16, a partir do verso 32, mais especificamente no 33 ali, dá-nos entender de que o carcereiro foi batizado ali, no cárcere mesmo. E que tipo de batismo poderia ser esse se não fosse, quem sabe, por aspersão? Como entender isso então? Esse é um texto que dá base para o batismo de aspersão? Professor Leandro Quadros, você entendeu o contexto aí, né? Sim. Essa questão de Atos 16, parece que o carcereiro foi batizado ali no cárcere. E ali não tinha uma piscina, não tinha um rio, não tinha. Como que ele ia? Como que é o negócio? Como que ele foi batizado? Foi por aspersão e foi aceito esse batismo? Alguns não, há vários anos eu tive um bom debate, não é, com um irmão católico muito sincero, muito respeitoso sobre esse assunto do batismo. E eu me recordo que realmente
ele usou esse texto. E ele alegou o seguinte, que como o carcereiro foi batizado em um local onde não havia um rio, então isso daria a entender que neste caso o batismo foi por aspersão, né? Aspersão quer dizer aspergir, né? Um pouquinho de água sobre a pessoa. E aí, analisando esse assunto biblicamente, nós podemos perceber o seguinte, que esta dedução de um suposto batismo por aspersão, ela é uma dedução humana sem embasamento bíblico. Eu não estou dizendo que não é sincero, ok? É uma dedução. Mas por que sem embasamento bíblico? Porque não considera o significado do termo batismo e não considera como que a prática era feita, era realizada no Novo Testamento. Vamos aqui por partes. Em primeiro lugar, a palavra batismo, do grego baptizo, tem um significado primário que é mergulhar, afundar, submergir. Então, o próprio termo em si, no seu significado principal, já indica isso, que o batismo é desta forma. Antes de eu explicar o que pode ter acontecido ali no cárcere, né, quando o carcereiro batizou, quando Paulo, né, batizou ali o apóstolo, eu quero ler com você 2 textos bíblicos mais, para que você perceba, na verdade não foi Paulo aqui, eu acho o contexto, foi Paulo. Paulo estava ali, realmente. Paulo e Silas, eu quero mostrar para você como é que é a prática na Bíblia. Então nós vimos que o significado do termo é mergulhar, afundar, submergir, e vamos ver como a prática era realizada, para nós tirarmos esta dúvida, ok? Primeiro, ter plena consciência à luz do texto bíblico, de que o batismo é um símbolo, não é? E que por meio dele nós demonstramos a nossa fé em Cristo como nosso Salvador pessoal. Ele, em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16, após a pessoa receber o Evangelho, ele diz, ó, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O batismo não é um meio de salvação, ok? O único caminho que conduz ao céu é Cristo. Agora, Cristo quer sim que os seus filhos, que têm as devidas condições físicas para isso e que o aceitam como Salvador, evidenciem esta fé por meio do batismo. Então o caminho para o céu é Cristo, mas o batismo é necessário, é importante, por se tratar da maneira escolhida por Cristo para expressarmos nossa fé na morte e ressurreição dele. Tá? Então deixar isso claro. Aqui em Mateus 3,6, por exemplo, olha como que João Batista realizava o batismo. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então, aqui indica que não pode ser um batismo por aspersão, porque era realizado no Rio Jordão. Era um rio. Então é óbvio que se havia essa necessidade maior de água, então o batismo é por imersão, o que está de acordo com o significado do termo, que é mergulhar, afundar, imergir. No verso 16, quando diz que Cristo foi batizado, aqui em Mateus 3, é dito assim, ó, batizado Jesus, saiu logo da água. Se ele saiu da água, ele estava dentro da água. Ah, mas ele poderia ter sido batizado por infusão, ou seja, mergulhar parte do corpo e derramar uma água sobre a cabeça? Essa é uma dedução, mas não é o que o texto está dizendo. Porque o termo significa mergulhar, afundar, diz que ele saiu da água e o verso 6 diz que João batizava no Rio Jordão. E em complemento, um texto que é bem claro também, é João 3,23. Tá? Olha o que diz aqui, para ver como não tem como o batismo na Bíblia ser por aspersão ou infusão. Ora, João estava também batizando em Enom. Neste caso, não era lá no Rio Jordão, como aconteceu em Mateus 3. Perto de Salim, por quê? Olha aqui está o detalhe, ó. Ele estava batizando neste lugar porque havia ali muitas águas. Qual é a necessidade de batizar alguém por aspersão, sendo que ele tinha que recorrer a um local
Qual é a validade, na verdade, de batizar alguém por aspersão, se ele tinha a necessidade de batizar nesta região aqui, porque ali havia muitas águas? Então, na Bíblia, não há dúvidas, o batismo cristão é por imersão. No caso do carcereiro, mesmo que lá não tivesse um rio, não é nenhum absurdo deduzirmos, com base até em descobertas arqueológicas, de que havia no cárcere uma cisterna ou um tanque. Mais provável uma cisterna, que é uma espécie de um tanque ali, que é feito ali no chão para reservar água. Então ele poderia, o carcereiro, ter sido batizado em uma cisterna, em um tanque, em qualquer local que tivesse o reservatório de água. Porque esta é a forma de batizar na Bíblia e porque esse é o significado do termo. Então eu lhe garanto, meu irmão e minha irmã, à luz do texto bíblico, todo aquele que crê em Cristo e o aceita como Salvador deve ser batizado como Jesus, o seu maior exemplo, por imersão. Muito bem, estamos apenas começando. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora, ou em nossas redes sociais, Facebook e Instagram. No Facebook, namiradaverdade.nt, no Instagram, @namiradaverdade, você manda as suas questões no videozinho que aparece aí e a gente recebe aqui na hora. Essa aqui por SMS, quem manda é o Reginaldo, ele é de Pindamonhangaba, gosta muito de assistir o Na Mira da Verdade. E a pergunta que ele quer fazer, professor, é a seguinte: para a gente ir para o céu, temos que seguir uma religião, certo? Mas qual religião devemos seguir? Sabendo que tem várias espalhadas por aí. Eu espero que minha pergunta seja pescada. Desde já, muito obrigado. Ok. A vida eterna, ela está condicionada a você participar de uma religião, professor? Mesmo que a vida eterna não esteja condicionada a participar de uma religião, a vida eterna é condicionada à nossa fé e aceitação de Cristo. É muito importante, sim, para eu me preparar para a vida eterna, frequentar uma igreja. Por quê? De acordo com 1 Coríntios 12, a igreja é o corpo espiritual de Cristo. Então, como que um membro vai manter-se saudável afastado do corpo? É um membro desligado do corpo, ele apodrece, ele morre, diríamos assim. Então, da mesma forma, a comparação da igreja a um corpo espiritual de Cristo, em 1 Coríntios 12, e sendo Cristo o cabeça, demonstra que é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual, para o exercício dos dons espirituais e para o preparo para a volta de Cristo, é sim muito importante fazer parte de uma igreja. Então leia 1 Coríntios capítulo 12 e leia também Efésios capítulo 5, versos 23 a 33. Ok? Agora, outro texto também, leia Hebreus 10, 25. Ali é dito que quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais necessário é não fazermos como alguns ali no texto, não deixar de congregar, como é costume de alguns. Então leia esses três textos. Sobre a igreja escolher, a sua preocupação ela é legítima. Por quê? Jesus foi bem claro em Mateus 7, 21 a 24, por exemplo, que não adianta simplesmente fazer parte de uma igreja e dizer que aceitou como Salvador se a pessoa não tiver um comprometimento com toda a verdade que chega até ela. Então isso é importante. Mateus 7, 21 a 24 eu vou ler aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, em primeiro lugar, não adianta chamar Cristo de Senhor, da boca para fora, e nas ações, nas atitudes, não cumprir com a vontade de Deus. Segue o texto. Muitos naquele dia
hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí, verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Então, Cristo falou algo aqui de muito sério. É possível, de acordo com o verso 22, pregar, profetizar em nome de Jesus, é possível expelir demônios em nome de Jesus, é possível fazer milagres em nome de Jesus e se perder do mesmo jeito. Por quê? Professou que acreditava em Cristo, realizava esses sinais, mas não tinha um coração comprometido com as verdades de Cristo. Ou seja, quem usou esta pessoa, muitas vezes, não posso generalizar, obviamente, mas quem usa a pessoa desta forma para fazer esses milagres, sendo que ela rejeita abertamente a palavra de Cristo, não é Deus quem usa esta pessoa. Então, é importante você considerar isso. Eu vou recomendar para você um dos nossos estudos bíblicos, para você se aprofundar neste assunto e ver uma lição específica sobre este tema, que eu não vou abordar agora, obviamente, por causa do nosso tema, do nosso tempo, ok? Este aqui não tem, esse outro curso aqui tem uma lição específica. Deixa eu ver se é este curso que tem uma lição específica sobre... Aqui, ó. É o curso que o Tito oferece para nós. Tem a lição de número 5, Por que tantas religiões? E depois a número 6, a essência do cristianismo. Você pode pedir o curso Verdades para o Tempo do Fim. Além de você estudar verdades bíblicas fundamentais para o tempo em que nós estamos, especialmente na lição 5, você vai ter a resposta a essa pergunta: por que tantas religiões? E você vai aprender alguns textos bíblicos que mostram as características de uma igreja, características que você deve considerar ao escolher uma igreja. Não tenha dúvidas, os filhos de Deus sinceros se encontram em todas as igrejas. E Deus está preparando um povo de todas as igrejas para a volta de Cristo. Mas se você conhecer estes critérios, a sua vida religiosa será bem facilitada. Então peça agora mesmo. Temos uma equipe aqui à disposição para enviar gratuitamente para a sua casa. Muito bem, é só você ligar aí para 0 operadora 12 21 27 3121. Anota aí, 12 21 27 3121 e peça o estudo bíblico, a Revista Esperança com o guia de estudo Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? É um presente, você não vai pagar nada por isso, graças aos nossos anjos da esperança. Professor Leandro Quadros, a Solange Cardoso, ela faz uma pergunta aqui relacionada ao livro de Números, capítulo 22, a história de Balaão. Você sabe que Balaão queria ir lá atender o rei Balaque e Deus disse para ele que não fosse. E aí depois ele insistiu e Deus falou, então vá. Mas mesmo assim Deus ficou irado com ele. E a pergunta da Solange foi assim, ela disse, ó, no verso 12, 20 e 22, fiquei confusa. Deus pediu para Balaão que fosse, depois ele irou-se porque ele foi. Então a princípio ele disse para não ir, depois disse para ele ir, só que ele ficou irado com Balaão. Confesso que fiquei confusa. Me esclareça, professor. Olha a pergunta da Solange. Como é que foi isso aí, professor? Na verdade, Deus não queria realmente que ele fosse. Mas já que ele insistiu tanto e foi, Deus deixou que ele seguisse a sua rebelião. Ok? Agora, qual é o maior problema de Balaão? O maior problema é que ele era ganancioso. Deus cirou porque ele era ganancioso. Óbvio, e ele Deus havia sido um profeta de Deus, correto? Foi chamado para isso. E aqui em Judas, nós temos aqui um texto bíblico em Judas que mostra exatamente isso. Que Balaão, por causa da sua ganância, perdeu a sua salvação. Simples assim, infelizmente. Aqui, ó, no verso 11,
Judas falando aqui dos falsos ensinadores contra os quais ele estava escrevendo aqui, disse em Judas 1,11, ó, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ou seja, Balaão não foi até lá para dar um testemunho apenas. Ele poderia dar um testemunho para aquele rei Balaque, mas ele foi porque ele tinha interesses de ganância comerciais, ele queria vender a fé, diríamos assim. Só que, óbvio, Deus falou para ele, não vai adiantar você amaldiçoar o povo, porque aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, diz ali Números 23 e 20. Então Deus se irou com Balaão por isso. Ele poderia ter dado um bom testemunho, mas na verdade ele era o quê? Ganancioso. Muito bem, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo, mas olha só, antes de ir para o intervalo, ali também no livro de Números, tem uma questão que chegou por SMS aqui, ó. Pastor, me explica melhor a respeito do que está escrito lá em Números 23, 19. Se Deus não se arrepende, ou Deus não é para se arrepender, fala assim, ó, Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Enfim, se Deus não muda de ideia, Deus não se arrepende, como que a gente explica lá no texto que ele se arrependeu de fazer o homem? Como a gente explica que ele se arrependeu de destruir Nínive? Fica aí, hein? Não sai daí não, a gente vai para o intervalo rápido e a gente volta já já. Já estamos de volta e olha, manda suas perguntas para os nossos canais. Pelo SMS, o número é 12981510101, eu recebo aqui. Nas nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade, tá bom? A pergunta que ficou em aberto aí é justamente essa sobre Números 23, 19, onde diz que Deus não se arrepende. Porém, a Solange pergunta, Deus não se arrepende? Como é que a Bíblia diz que ele se arrependeu de fazer o homem? Como é que a Bíblia diz que ele se arrependeu de destruir Nínive? Como é que fica isso? E aí, professor? É o seguinte, o arrependimento de Deus não é o mesmo tipo de arrependimento humano, né? O arrependimento humano envolve uma tristeza pelo pecado e uma mudança de ideias, de conceitos, porque o ser humano é o quê? Pecador. Agora, Deus, ele é pecador? Não. Então, o arrependimento dele não tem a ver com mudança de conceitos, de ideias, até porque textos como Malaquias 3,6, Tiago 1,17, Hebreus 13,8 dizem que Deus não muda. Ok? Agora, Deus, ele muda apenas na sua maneira de tratar o pecador. Enquanto o ser humano sofre mudanças internas, tanto que o ser humano pode ser convertido pelo Espírito, né? O ser humano sofre mudanças em seus conceitos, em seus princípios. Deus não tem mudanças em conceitos e em princípios. Ele tem mudanças, sim, na forma de lidar com o pecador. Então, por exemplo, Nínive. Deus prometeu no capítulo 3 que ia destruí-los. Mas como eles se arrependeram, o profeta usa o termo arrependimento em relação a Deus para expressar a mudança dele, a mudança da decisão dele em relação aos ninivitas, porque sendo que o juiz perfeito, Deus, deu a sentença condicional, né? Porque ela era condicional ao arrependimento deles. E eles se arrependeram, então Deus muda a sua forma de lidar com o pecador. Então nós não podemos confundir o arrependimento divino com arrependimento humano. O ser humano tem uma natureza pecaminosa. O arrependimento envolve uma coisa. Deus é um ser perfeito. Então, o arrependimento dele não envolve uma mudança de natureza. Ele não necessita disso. Tá? E em relação a Gênesis 6, olha que interessante. A Bíblia King James atualizada, os tradutores da King James atualizada, eles traduziram o texto de uma forma
que expressa melhor a ideia no original. Como eu não tenho aqui a versão impressa, eu tenho só na minha casa, deixa eu abrir aqui a versão online de Gênesis 6 na King James atualizada, para você ver que aqui os tradutores, eles traduziram esse texto de uma forma muito interessante. Eles pegaram aqui a nuance do texto. Olha o que diz aqui Gênesis 6, ó. E o Senhor entristeceu-se muito. Esse é o significado do termo arrependimento aqui no texto de Gênesis 6. E o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Então, por que Deus se entristeceu? Porque ele criou o ser humano se corrompe e agora Deus teria que destruí-lo no dilúvio. Por isso que ele entristeceu-se. Então, o arrependimento divino em Gênesis 6, na verdade, é uma profunda tristeza, um pesar absurdo por ter que destruir o ser humano que Deus havia criado. Muito bem. A pergunta do Instagram aqui do André é a seguinte. Logo no início da Bíblia, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vejo várias citações sobre o Espírito de Deus e sobre o Espírito Santo. O Espírito de Deus é o mesmo que o Espírito Santo? Existe um Deus Espírito ou o Espírito é Deus? Olha aí, professor. O Espírito de Deus é o mesmo que o Espírito Santo? Muito boa pergunta. É sim. A Bíblia usa o termo Espírito de Deus, Espírito Santo, ou Santo Espírito, Espírito de Cristo, termos que se referem à mesma pessoa. Ok? E a Bíblia apresenta, sim, em vários textos, o Espírito Santo como um ser distinto de Deus Pai e de Jesus Cristo. Vou te dar aqui só um texto para nós respondermos aqui outras perguntas. Hebreus 9,14. Vou indicar um outro curso bíblico da Novo Tempo para você. Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, vamos falar aqui do sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Aqui está falando do plano de salvação e dizendo que esse plano de salvação, elaborado antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse 13:8, diz que, fala aqui ó, do sangue de Cristo, fala do Espírito Eterno, ou seja, ele tem um atributo que só Deus tem, eterno. Então, quando diz que o Espírito é eterno, e ele está aqui num texto em que são mencionadas duas pessoas reais, Jesus Cristo, o Pai e esse Espírito Eterno, o texto está dizendo que além dele ser um ser pessoal, ele está na mesma categoria de Cristo e do Pai, porque ele tem o quê? Eternidade, que é um atributo divino. Só Deus tem a imortalidade inerente nele. Você e eu, para termos a eternidade, nós recebemos dele. Deus não recebe de ninguém. Então o Espírito Santo é apresentado aqui de forma distinta e tendo este atributo divino. Leia também Atos capítulo 5, versos 13 e 4. Ali o apóstolo Pedro, falando para Ananias, disse que Ananias, ao mentir para o Espírito Santo, ele não mentiu a homens e muito menos a uma forma de energia. Ele mentiu a Deus. E apenas um ser pessoal, e neste caso o Espírito Santo pode se sentir ofendido com uma mentira. Então, em Atos 5, 13 e 4, mostra que ele pode se sentir ofendido com a mentira e ainda diz que ele é Deus. E outros textos. Se você quiser fazer um estudo mais aprofundado sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, deixa eu indicar para você aqui um outro curso bíblico da Novo Tempo, se ele estiver aqui agora. É o ensino de Jesus? Não. É um sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores.
Infelizmente, ele não está aqui. No Mas está próximo aqui comigo, programa- professor. Eu Ah? vou indicar, pode falar do estudo bíblico, já vai cortar aqui para mim e você vai poder ver aqui o Pronto, guia de o estudos. título está com o estudo bíblico. É o título, é o estudo Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Esse estudo vai ser muito importante você pedir, porque nesse estudo você vai ver os textos bíblicos sobre a personalidade, sobre a divindade do Espírito Santo, dons do Espírito, batismo no Espírito. Se não me engano, são 15 ou 16 lições. Então peça o seu curso bíblico, porque se você aprofundar o seu conhecimento da pessoa do Espírito e você entender quem é Ele, você vai se relacionar melhor com Deus. E se relacionando melhor com Deus, vai ser uma bênção para a sua salvação eterna. Então peça o seu curso bíblico agora mesmo. E olha, é um material fantástico. Eu estou um pouquinho aqui na minha mão folheando ele, professor. É uma revista, quer ver, com muitas páginas aqui, deixa eu ver. Tem 93 páginas, são estudos bíblicos com perguntas e respostas. Ó, o fruto do Espírito Santo, outro aqui, quer ver? Ó? É vasto. Os dons do Espírito Santo, parte 2. Então é muita coisa boa aqui sobre o Espírito Santo que vai te elucidar, vai te ajudar a compreender perfeitamente essa questão do Espírito Santo. Então peça agora mesmo, ligando pra gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Esse guia de estudo está disponível gratuitamente para você. Agora eu tenho uma pergunta capciosa para você, meu amigo. Vamos ver como é que o professor se sai. Olha só, quem mandou foi a Rita Falcão. A pergunta dela é a seguinte, eu já vou ter que contextualizar um pouco. Esse é um tipo de assunto que é bom para os ateus, agnósticos conjecturarem aí, porque é o seguinte, olha só como ela pergunta. Se Deus sabe o futuro, por que ele poupou Noé e a sua família? Olha só, a gente sabe que naquele momento ali, Deus ia destruir o povo, mas ele poupou a família de Noé. Mas ele sabe o futuro, Deus é onisciente. E a gente percebe que depois do dilúvio, a história se degringolou de novo. Por que ele poupou, então, Noé e sua família e a história aconteceu tudo de novo? Pô, o povo se afastou de Deus, tudo de novo. Como é que é isso, professor? Veja, se Deus não poupa Noé, ele estaria sendo totalmente injusto com aqueles que seriam justos, né? Então ele tinha que poupar aqueles que eram justos, mesmo que muitos viessem a se corromper. A partir de Noé e dos descendentes de Noé, surgiram justos e injustos. Então Deus, por amor aos justos, ele permite que eles existam. Deus não resolve os problemas de uma forma fria e indiferente, como muitos de nós resolveríamos. Ah não, já que então vai ter problema, eu não vou criar. Não, a natureza de Deus é amor. Isso o impede de não criar um ser, mesmo sabendo que este ser vai decidir não amá-lo. O amor de Deus é a natureza dele. Então ele prefere criar seres livres que possam decidir amá-lo ou não, do que não criá-los. Então, se Deus não preserva Noé, o que aconteceria? Ele não daria oportunidade de pessoas boas existirem. E aí, Cristo nem teria uma descendência humana para vir a este mundo e morrer pelos nossos pecados. Estaríamos todos perdidos para sempre. Muito bem, professor. Eu estou aqui procurando, eu entrei aqui no livro de Tiago. A pergunta que chegou aqui no SMS é o seguinte: o que significa a sabedoria pura dita no livro de Tiago? Quem mandou foi a Márcia, Márcia da Igreja Igreja CN. Eu não me lembro aqui qual que é a legenda dessa igreja. Igreja CN. Enfim, a pergunta dela. Ali o livro de Tiago fala sobre uma sabedoria pura. O que quer dizer essa sabedoria, professor? Na verdade, o que eu lembro de termo, fala da religião pura, em Tiago 1,27. Né? Onde? No 1,27? Tiago 1,27. No verso 5 fala de pedir sabedoria a Deus, mas não tem esse termo sabedoria pura. Né?
Agora, religião pura tem em Tiago 1,27, ó. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha que interessante essa definição de religião. É ajudar aos necessitados, mas também guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, quando alguém alega que aceita uma ideologia humana, por exemplo, ou uma ideologia marxista com o falso pretexto de ajudar os pobres, mas não se mantém contaminado do mundo e aceita ideologias humanas, padrões de comportamento dos não convertidos, também não é uma religião pura e sem mácula diante de Deus. Agora, ao mesmo tempo... Aqui no capítulo 3 até fala da sabedoria pura, viu, professor? Não lembro. Qual é o verso? 3, verso 17. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. E é também pacífica, bondosa, amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações e não trata os outros pela sua aparência. E é livre de fingimento. Então aqui é uma característica. É a própria característica dela. Mas não é um adjetivo, digamos assim, a sabedoria pura, né? Aqui fala que a sabedoria que vem do alto é pura, depois pacífica, indulgente, tratável, né? Então o que é uma sabedoria pura? É aquela que está de acordo com as verdades reveladas de Deus. O que diz Provérbios 1,7? Vamos ver aqui a definição de sabedoria. Né? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que é temer a Deus? É amá-lo e respeitá-lo, é amá-lo reverentemente. Então esta é a sabedoria pura, é aquela que tem como base um respeito a Deus e aos seus ensinos. É aquilo que não é corrompido por ideologias humanas. Muito bem, muito bem. Olha só, temos 2 minutinhos, mas acho que você consegue responder essa aqui, ó. Gilmar, lá pelo Facebook, ele perguntou o seguinte: antes ali da destruição de Sodoma e Gomorra, aparecem 3 pessoas a Abraão. Quem são aquelas pessoas que apareceram ali para ele? Aqui, essa dúvida diz respeito a Gênesis capítulo 18, e quando você lê o relato, você percebe que foi Cristo, na sua condição, o Cristo pré-encarnado, e 2 anjos apareceram para ele. Aparecem 3 pessoas diante dele, ele demonstra uma grande hospitalidade. Né? E aí, quando você lê todo o capítulo 18, você percebe que um dos 3 homens que apareceram para ele era Deus. Porque aí o capítulo 18 começa a dizer que um desses homens era Senhor com letra maiúscula. E aí depois do capítulo 19, você vê que os outros 2 eram anjos e que foram incumbidos por Deus para trazerem um juízo divino sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Então você vê aqui o Cristo pré-encarnado numa teofania, numa aparição divina, aqui em forma humana, e mais 2 anjos com ele. Muito bem, muito bem. Olha aí, as perguntas não param de chegar aqui. Mande a sua pergunta pra gente pelo nosso SMS, o número é 12 981510101. Pelo nosso Facebook é namira.nt e no nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Mande as suas perguntas pra gente, a gente vai pro intervalo rápido, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, participe aí, mande as suas perguntas pra gente, olha só, aqui no nosso Instagram, pessoal, sempre participa, manda as suas perguntas, obrigado pela participação de vocês, todas as semanas. Essa pergunta aqui, quem mandou foi o Daniel, deixa eu ver como é que ele faz a pergunta dele aqui, ele fala: boa noite, Tito, professor Leandro, minha pergunta é a seguinte: o jugo desigual é apresentado em 2 Coríntios 6, 14 e 15 e fala para não nos colocarmos em jugo desigual com incrédulos. Agora, como interpretar isso
em relação a uma união entre pessoas de diferentes denominações. Tem esse problema do julgo desigual também, professor Leandro Quadros? Muito boa pergunta. Há um tempo atrás eu li um capítulo de um livro muito interessante, editado por um teólogo, Dr. Ángel Manuel Rodrigues, e quando ele aborda a questão do julgo desigual de forma contextual na Bíblia, nós percebemos que o julgo desigual não envolve apenas o casamento de um crente com um descrente, mas envolve também o casamento de um crente com a pessoa de um outro nível, diríamos, de espiritualidade. Nesse contexto, quando você lê a partir do capítulo 4, olha que interessante, Paulo está aqui orientando os coríntios a se afastarem de pessoas de dentro da igreja de Corinto que estavam questionando o seu ministério apostólico. Então ele está se referindo aqui quanto ao cuidado de se relacionar também com pessoas da mesma fé e que são joio e não são trigo. Então, a partir do momento em que alguém na igreja se relaciona não só com um descrente, mas se relaciona com um cristão, diríamos, meia boca, mal convertido, mesmo da sua própria igreja, isso é um julgo desigual também. Está se colocando numa posição em que está se relacionando intimamente com uma pessoa que só professa ter um compromisso com Deus, mas na prática não tem. E aí ele demonstra também nesse contexto e com base em alguns estudos que também isso aqui se aplica com certeza a casamento interconfessional. Tá? Tem estudos que mostram entre 30% e 40%, não recordo agora de uma forma exata, quando há um casamento interconfessional, entre 30% a 40%, acaba-se um deles muda de religião para poder fazer parte da religião do outro e ter uma harmonia, diríamos assim, melhor no lar. Aí até que ponto é saudável mudar de religião e sacrificar princípios e verdades da Bíblia? Então o julgo desigual é algo mais complexo e realmente Deus considera assim uma transgressão da sua lei quando um filho de Deus se coloca nessa situação. Não quer dizer que Deus não perdoe, que Deus não possa abençoar sua relação. Vai ter mais trabalho, obviamente, mas o Senhor perdoa. Deus quer que todos os casais vivem em harmonia, mas obviamente quem se decide por isso vai ter um trabalho bem maior ao longo da sua vida, mas conquistando essa pessoa para Cristo, diríamos dos males o menor, mas vai ter, obviamente, o seu trabalho árduo por não ter vivido este plano original de Deus. Muito bem, muito bem. Você sabe que sempre nos programas, volta e meia, chega uma pergunta sobre o sábado. Nós somos adventistas do sétimo dia. A Novo Tempo é da Igreja Adventista do sétimo dia. E com certeza as pessoas, ao nos assistirem, sempre fazem perguntas relacionadas ao sábado. Então, essa aqui uma é interessante, que eu acho que pode ajudar muita gente que tem dúvida sobre esse assunto. Olha só, quem mandou foi a Meire, e ela diz o seguinte: professor, eu e meu marido somos adventistas do sétimo dia, recém-casados. Temos 1 ano e 4 meses de casados. Quando estamos em jejum, podemos ter relações sexuais, normalmente, ou temos que nos abster da mesma? E na sexta-feira e no sábado pela manhã, pode-se fazer sexo? E aí, professor, no sábado? Veja, em relação ao jejum, depende do propósito que você fez com Deus. Paulo fala algo sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7. Esse aqui é um princípio interessante para os casais cristãos avaliarem. Ó. Mesmo quando alguém tem um propósito de jejum, não devem privar-se por muito tempo do sexo. Olha o que diz Paulo aqui em 1 Coríntios 7, 2 em diante, 2 a 5. Mas por causa da impureza, eu até vou ler aqui numa outra tradução, vou ler aqui na nova versão transformadora desta vez. 1 Coríntios 7, 2 a 5. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual no mundo onde vivemos, né?
cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Paulo está lidando com a realidade humana aqui, né? O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o corpo, mas sim a esposa. Ou seja, um pertence ao outro, né? Verso 5. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Só por isso. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Então, Paulo não é a favor de um casal cristão privar-se do sexo. A não ser em um caso, se alguém decidiu, vamos fazer um jejum para ter um envolvimento mais pleno com as coisas de Deus, então vamos ficar aí esse momento do jejum sem. Agora ele falou o seguinte, una-se novamente, porque se vocês ficarem aí se privando, a possibilidade de cometer um pecado sexual é maior. É o que Paulo está dizendo. Paulo não lida de forma irrealista com a natureza humana. Ele mostra o que tem que ser e pronto, e acabou. Então aí vocês têm que decidirem com base nesse texto. Sobre a sexualidade, no sábado ou em qualquer outro dia sagrado, caso você seja de uma outra religião, a Bíblia não proíbe nenhuma forma de amor, inclusive o sexual, em qualquer dia sagrado. Tenha em mente que esta separação entre prazer físico e espiritualidade, isso é pagão. Isso não é bíblico. Tá? Isso é pagão. Então, no paganismo grego, né, especialmente as setas, né, deve-se mortificar os prazeres da carne, do corpo, para desenvolver o espírito. Isso é pagão, isso não é bíblico. Por exemplo, no livro de Cantares, você vê uma exaltação da vida sexual do casal do início ao fim. E tem um texto, que é em Provérbios, que mostra claramente que se o casal tiver condições de fazer todo dia, que faz todo dia se quiser. Deus não vai impedir ninguém disso. Provérbios 5, 18 e 19. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher de sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre. Na versão Almeida, se te satisfaçam em todo o tempo. E você seja cativado por seu amor todo o tempo. É óbvio que todo o tempo inclui sábado, inclui domingo, qualquer dia da semana. O que não pode acontecer é óbvio. Considerando 1 Coríntios 13, 4 e 5, que diz que o amor não busca os seus próprios interesses, um cônjuge não deve forçar o outro a fazer algo que ele não queira e que esteja em total desacordo com a sua consciência moral e espiritual. Que o verdadeiro amor é este. Eu penso mais no outro do que em mim. Ok? Então, sempre conversem, entrem em comum acordo. Alguns alegam, por exemplo, né? Mas Isaías 58, 13 e 14 diz que eu não devo fazer a minha própria vontade no sábado. Tiram o texto totalmente do contexto. Quando Isaías escreveu isso, ele nem estava pensando em sexo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, naquele contexto, não fazer a própria vontade é você não colocar outras pessoas para trabalharem para você no sábado. É não atrapalhar outras pessoas de observarem o dia do Senhor. Então, este é o contexto. Então, cada casal decide por si mesmo se vai ou não ter relação sexual no sábado, ou no domingo, ou em outro dia sagrado. Essa é uma questão entre vocês e Deus, e se fosse uma preocupação realmente divina, o assunto estaria na Bíblia com um proibitivo. Como este não é o caso, relaxe. Muito bem, é isso aí. Então, olha só, participe aí, manda a sua pergunta. Essa do SMS aqui, deixa eu ver se tem o nome. Valdeilson, ele mora em São Mateus e ele está estudando, fazendo um curso bíblico com a Igreja Adventista. E ele queria saber o porquê do rebatismo. A Bíblia fala sobre rebatismo, professor?
Veja, a Bíblia não manda e nem proíbe rebatizar. Não é um assunto. Mas não é uma forma de banalizar o batismo, não? Não, a Bíblia ela não entra em detalhes nessa questão. O que ela apresenta é um exemplo, sim, de um momento em que pessoas foram novamente batizadas. E com base nesse texto, nós cremos que, em alguns contextos, o rebatismo é válido. Vou explicar brevemente o porquê e vou dar, na verdade, uma referência para quem quiser conhecer o nosso posicionamento oficial sobre o assunto. Mas em Atos capítulo 19, aqui o apóstolo Paulo chegou a Éfeso, e lá ele encontrou 12 discípulos. E ele perguntou para eles se eles receberam o Espírito Santo quando creram. E qual foi a resposta? Eles disseram assim, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí Paulo, para marcar, diríamos assim, a inauguração deles neste corpo espiritual organizado de Cristo, que era a igreja, diz o verso 3 e 4, que mesmo eles já tendo sido batizados no batismo de João, que era por imersão, Paulo os batiza novamente. Por quê? Eles haviam sido batizados por imersão, mas eles não tinham um pleno conhecimento da verdade, eles não conheciam nem a pessoa do Espírito e não tinham exercido nenhum dom espiritual. Então, para marcar a entrada deles neste corpo espiritual organizado de Cristo, Paulo os batizou novamente nas águas. E aí eles receberam o dom do Espírito, passaram a falar novas línguas e puderam ser testemunhas do Evangelho naquela região. Então, com base nesse texto, nós vemos um exemplo de um rebatismo na Bíblia, mas não vemos uma ordem nem uma proibição. Com base nisso, nós concluímos que há certos casos que são importantes. Por exemplo, se uma pessoa apostatou da fé, ela publicamente rejeitou a Jesus. Publicamente, ela desfez o seu casamento espiritual com Cristo. Nós cremos que é saudável, tanto para a pessoa, quanto para a igreja da qual ela fará parte, ela fazer novamente um compromisso público de fé com Jesus Cristo. Há outros casos, que eu não vou mencionar agora, mas se você quiser conhecer a opinião bem equilibrada sobre este assunto, porque alguns vão para um outro extremo, né? Por exemplo, alguém que já aceitou a Jesus como Salvador pessoal, se ele vai para uma outra igreja, ele tem que ser rebatizado? A resposta é depende. A pessoa não é obrigada a se rebatizar. Ela pode fazer uma chamada profissão de fé. Então, eu recomendo que você leia o livro Evangelismo, página 372 até a 375. É uma opinião de Ellen White a respeito, o livro Evangelismo, 372 a 375. É muito equilibrado, eu creio que vai ajudar você a compreender esta questão. Ok, professor, muito bem. Infelizmente o nosso tempo está bem apertado aqui, acho que a gente não consegue responder mais nenhuma pergunta aí. Temos apenas um pouco menos de 2 minutos, mas olha só, quantas perguntas que chegaram aqui pra gente, a gente, às vezes, ao estudar a palavra de Deus, acaba ficando com dúvida mesmo, né, professor? É mesmo, é assim mesmo. E esse é o objetivo do nosso programa, fazer com que você possa tirar as suas dúvidas. Nós, quem sabe, possamos ajudá-lo a tirar essas dúvidas. Por isso, não desanime se a sua pergunta não entrou, se a sua pergunta não foi pescada, porque a qualquer momento a sua dúvida vai ser sanada. Quantas e quantas pessoas escrevem, muitas delas têm a mesma dúvida e elas chegam para a gente. E é gostoso a gente ver a variedade de questões, né, professor? Para poder a gente se aprofundar no livro sagrado e pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e conseguir ajudar os nossos telespectadores a responder a ter as respostas dessas dúvidas, não é isso? É uma bênção, Tito. A gente aprende, nós aprendemos muito com isso, né? Exercitamos aí a mente, vamos buscar outras fontes para aprendermos mais. É uma bênção. Obrigado, Tito, aí pela companhia. A gente se vê a semana que vem, se Deus quiser. Perfeito, Tito. Semana que vem estaremos juntos. Que Deus abençoe a você, amigo telespectador. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um abraço e até uma próxima. E aqui você já sabe, os seus questionamentos, as suas dúvidas, sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.
Tchau.